A história do movimento pentecostal brasileiro, ela tem o seu início nos Estados Unidos e as suas raízes, né, é concentrado em duas pessoas, Fox Parham e Seymour. Apesar do professor Israel de Araújo, digno diretor da FAICAD, já está escrevendo um livro onde ele vai dizer que o pentecostal brasileiro não está ligado a William Seymour, mas todas as pesquisas que acontecem atualmente têm registrado hoje, né, os que se propõem a pesquisar sobre a história do pentecostalismo, todos vão dizer sobre uma mesma raiz. É lógico que o próprio idealizador, ou melhor, o próprio pastor que vai influenciar Levi Petrus da Suécia é batizado na igreja da Rua Azusa. Ele vem aos Estados Unidos fazer campanha para levantar fundos para construir a igreja na Inglaterra, e ele é informado do movimento da Rua Azusa. Ele vai visitar William Seymour e Jesus Batista com o Espírito Santo. E aí ele volta para a Inglaterra e encontra com Levi Petrus e influencia Levi Petrus, que também volta para a Suécia, e com 6 meses Levi Petrus 8 meses, sai de 200 membros para 700, 800 membros, coisa parecida. E aí a Convenção Batista Sueca desliga a 7ª Igreja Batista da Convenção Batista Sueca, por conta dos ensinamentos acerca da pneumatologia, ou seja, do batismo com o Espírito Santo. É lógico que no século XX, já ali em 1906, no início do século XX, a América está fervilhando, porque o campo religioso norte-americano já estava se expandindo com a nova doutrina, né? Havia milhares de missionários ou fiéis, membros da igreja, leigos, se tornaram missionários pentecostais, influenciado pelo jornal americano, que espalhou para todos os Estados Unidos, depois Europa, Ásia, América Latina e também a África. O movimento começou na Rua Azusa por um afrodescendente, cego de um olho, com deficiência de um olho, e neto de escravo, e de origem metodista, mas que tornou-se um grande pregador das boas novas do movimento pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, da manifestação da pneumatologia. Nós não podemos deixar de ressaltar ou de afirmar sobre o crescimento do movimento pentecostal e carismático. É muito importante a gente também definir que a palavra pentecostal, ela já é uma palavra construída de forma preconceituosa. Por quê? Porque os grupos de santidade americanos, eles acreditavam nos dons do Espírito Santo, chamado o carismas, né? E a formatação desses grupos que faziam retiros, iam para acampamento, ficavam dias em oração, então acreditavam no carisma, nos dons espirituais, nos dons do Espírito Santo, né? Mas aí quando William Seymour vai fundar a missão da Rua Azusa, os movimentos de santidade vão nomenclaturar, vão apelidar o movimento da Rua Azusa de pentecostais. Então, os movimentos de santidade são nomenclaturados, são conhecidos como movimento carismático, movimento carismas, né? Movimento de santidade carismático, e o movimento da Rua Azusa era chamado movimento pentecostal. Por que o da Rua Azusa é chamado movimento pentecostal? Porque a sua grande maioria da missão de fé apostólica era de origem ou afrodescendente. Então já colocaram um preconceito. Interessante que o William Seymour foi um grande pregador pentecostal e despido de qualquer pretensão ou presunção. Porque todos quando chegavam na Rua Azusa ou na Igreja Fé Apostólica para assistir os trabalhos, por ter sido informado, por curiosidade, e diante da grandeza do poder de Deus, diante da manifestação do Espírito Santo, que não escolhia nem cor, nem raça, nem posição social, nem riqueza, nem idade, nada. O Espírito Santo se manifestava sobre todos de igual modo.
E isso empolgava e se emocionava as pessoas que vinham da igreja anglicana, da igreja presbiteriana, da metodista, das igrejas históricas, que iam para ver o culto, para assistir o culto, e eram contagiados pela presença do Espírito Santo, e muitas vezes emocionados, procuravam o pastor William Seymour ao final do culto, para poder dizer do impacto que receberam naquela reunião. E às vezes emocionado, o pastor William Seymour perguntava se eles acreditavam no batismo do Espírito Santo, se acreditavam na manifestação do Espírito Santo. E muitos daqueles irmãos de outras denominações diziam: acreditamos. E aí o irmão William Seymour: então é para você também dizer isso. Então, no Brasil, os carismáticos, por exemplo, o católico carismático, um grande movimento no Brasil, os anglicanos, enfim, todos que eram batizados com o Espírito Santo na Rua Azusa, recebiam esse tratamento. Você crê? Creio. Então é para você também. O batismo com o Espírito Santo não é só para um grupo seleto de pessoas. O batismo com o Espírito Santo é somente para um grupo de pessoas da periferia. O batismo com o Espírito Santo é para as pessoas modestas de conhecimento, ignorantes, né? Não, o batismo com o Espírito Santo é para todos quantos creem no poder de Deus. Por isso, se você ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e ser-me testemunha. Aí escreve Lucas lá no seu evangelho: ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, você vai entender que William Seymour é uma centelha que incendeia uma floresta inteira. Não só uma floresta, mas podemos denominar a Europa, a Ásia, a América Latina e a África, né? O crescimento do pentecostalismo, que agora o movimento do carisma, né? De santidade, movimento de santidade carismático, ou movimento carisma de santidade, ele é abafado pelo movimento pentecostal. E aí, hoje, nós já nos aproximamos de 1 bilhão de pentecostais no mundo inteiro. 1 bilhão. Nós éramos chamados a terceira família do cristianismo ocidental: os católicos, os protestantes e os pentecostais. Os pentecostais são 2 grupos dentro do catolicismo, dentro das igrejas tradicionais e do próprio movimento pentecostal. Soma-se uma terceira força que hoje já está tornando-se uma família, a maior família de cristianismo são os pentecostais, se aproximando de 1 bilhão de membros, de irmãos que creem na manifestação do Espírito Santo nos tempos da igreja primitiva, né? Não podemos deixar também de falar que já no século XIX a migração em massa de europeus nos Estados Unidos acabou trazendo essa mudança, a necessidade, o sofrimento, as necessidades que eles passavam. Então, a propagação da pneumatologia encontrou um terreno fértil, né? A guerra civil, a libertação dos escravos, a crise de 1929. Então, nós tivemos várias situações que a população americana acabou se abrindo o coração para a manifestação do Senhor Deus, né? Então, nós temos assim uma exposição da raiz do pentecostalismo brasileiro. Como já disse para vocês, o pastor historiador Israel Araújo, digno diretor da nossa faculdade, ele está fazendo pesquisas e ele encontra argumentos em que o pentecostal brasileiro não passa pela Rua Azusa. Então, vamos torcer para que essa obra seja divulgada, seja produzida o mais rápido possível. Vamos para o terceiro vídeo.